Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a relação entre direito e justiça. Estamos conversando com a pesquisadora Júlia Siquieri Moura, mestre em filosofia do direito. Bem, professora Júlia, a senhora considera que essa desconstrução do direito da qual nós estamos falando, ela conduz à justiça ou a um direito mais justo? Não é que a justiça seja desconstrução ou que desconstruir a lei seja algo injusto. Ela demonstra que a desconstrução é um mecanismo de se pensar em decisões mais justas, porque ela demonstra que o direito não está congelado, não é fixo, não é algo que não pode ser questionado. Porém, temos que manter essa possibilidade de questionamento, de desconstrução. Eu considero fundamental que se mantenha, então, os princípios fundamentais dos direitos humanos, claro, são as nossas cláusulas pétreas, elas não são passíveis de desconstrução, porque elas já realmente, ao meu ver, se aproximaram desse ideal de justiça que nós estamos buscando. Certo, professora, nós temos agora uma pergunta de uma colega nossa aqui da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Professora Júlia, o que afinal varia com a transformação das sociedades? Os princípios do direito ou a noção de justiça? Pois não. Tá. É muito boa essa pergunta, porque os dois, na verdade, as duas coisas variam, só que de forma até descompassada, eu acho. Porque os princípios do direito, nós percebemos que são conquistas históricas, a própria teoria dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, cada um equivalendo a um momento, dado determinado momento histórico de conquistas. Porém, o senso de justiça, né, a nossa concepção de justo, esse varia também. Só que ele é muito pautado, creio eu, pela nossa confiança nas instituições. Então, muitas vezes, quando as instituições estão fragilizadas, o nosso senso de justiça tende a ficar um pouco... Qualquer coisa que nós vemos, então, fica a ideia de que tudo tem que ser punido. A gente tem que tomar cuidado, então. O senso de justiça é algo que sempre existiu e, de certo modo, ele está mais vinculado a como que nós nos sentimos e não necessariamente a essas conquistas. Então, não é necessariamente o nosso senso de justiça que pode determinar se algo é justo ou não. É muito importante que o nosso senso de justiça passe por um diálogo público para que se comunique com os outros sensos de justiça e aí sim conseguiremos, através de uma ideia de um consenso, chegar num senso de justiça que realmente seja adequado à sociedade na qual vivemos. Muito bem, há quem acredite que o direito é neutro. Pelo menos se ensina e até se prega muito nesse sentido. A pergunta, no momento da sua aplicação, o direito ele é mesmo neutro? O direito, eu defendo, né, que o direito ele não é neutro. O direito entendido como como as leis, eu acho que os princípios são neutros, na verdade. Os princípios são o que tem que ser protegido. Mas o direito, por que ele não é neutro? Porque ele está sempre, ele é arbitrário. Está sempre muito vinculado a determinadas pessoas e tem que ser assim. Isso não é uma coisa ruim, é simplesmente como é. No entanto, o que a gente pode fazer considerando isso? Tem que tentar, o que eu chamo daí da minha pesquisa, de um diálogo, tentar forçar um diálogo neutro. Porque se o direito é o poder, então esse poder tem que ser justificado. E como que ele tem que ser justificado? Aí sim, de forma neutra. O poder não pode ser justificado, por exemplo, usando a ideia do mais forte, ou então que a minha concepção de bem seja melhor que a sua. Usando esses dois limites do discurso legitimador, eu acho que conseguiremos pelo menos uma justificabilidade neutra para o direito, que já é grande coisa. Bem, o que pode, na sua opinião, professora, ser considerado uma situação de justiça consolidada? E como que a gente percebe quando essa consolidação deixou de existir? A ideia de justiça consolidada é justamente o que o Derrida tenta mostrar que não existe. E por que não existe? Justamente para nos manter atentos para que esse ideal sempre continue vivo e que nós continuemos lutando pelos aqueles princípios e direitos que nós consideramos fundamentais. Certo. Por quê? Posso dar um exemplo rápido?
caso dos direitos fundamentais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrou em guerra, os direitos fundamentais automaticamente começam a ser questionados. Será que aquele que entrou aqui, jogou uma bomba, tem o direitos humanos para ele? Não, a gente escuta muito isso, né? Então, essa ideia que eles não são consolidados é importante para a gente entender que é importante a gente tentar manter essa consolidação, ou lutar por eles, que são conquistas, né? É a nossa herança. Bem, nós estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Eu gostaria que a senhora fizesse a sua conclusão. Sim, a desconstrução ela é um mecanismo muito importante para que nós tentemos entender o fundamento desses conceitos do direito, da justiça na qual nós estamos imersos. Agora, é importante também dizer que a desconstrução não é um fim, ela é apenas o primeiro passo. Ou seja, não é uma atitude nihilista, não é dizer nada funciona. É medir, falar, olha, essa questão já não funciona mais. Então vamos tentar avançar. E aí sim, através de propostas, novas propostas que possam nos conciliar então com o nosso ideal do justo. Então é muito importante, a desconstrução é fundamental, mas entendendo que ela não é um fim em si, e sim é um meio sim para nós alcançarmos uma sociedade mais justa e adequada ao nosso sentimento de justiça. Muito bem, agradeço muito a sua participação, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje fizemos uma entrevista diferente, mais filosófica, sobre a relação entre direito e justiça. Conversamos com a pesquisadora Júlia Sicchieri Moura, mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nossas entrevistas podem ser acessadas no YouTube, no endereço youtube.com/Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!